Este programa é patrocinado por Brands Community, patrocinador principal. Nissan e Visit Portugal. Há lugares que se descobrem por si só e outros através das palavras. No Alentejo, entre o silêncio das ruas e a imponência do património de Vila Viçosa, continua viva a memória de Florbela Espanca. Eis o próximo destino da nossa rubrica Rotas do Turismo Literário, onde a poesia de uma das vozes mais marcantes da literatura portuguesa se transformou numa nova forma de descobrir a Vila Alentejana. É no Hotel Acta Moa que lhe dou as boas-vindas ao Imagens de Marca. Em Vila Viçosa, onde o silêncio parece ganhar voz, nasceu um dos maiores nomes da literatura feminina portuguesa. Foi na casa onde Florbela Espanca morou que conhecemos Maria Teresa Duarte e que mergulhámos no universo de uma poetisa que transformou a dor em beleza e fez da poesia um espelho da alma. A Florbela teve uma vida um pouco difícil e, aliás, ela própria, num dos seus sonetos, que se intitula Eu, ela diz que era uma alma de luto sempre incompreendida. Teve uma vida um bocadinho sofrida, com algumas perdas, a perda da mãe, a perda do irmão, passa por 3 casamentos, sofre também abortos espontâneos, portanto tem uma vida um pouco difícil, mas era uma mulher forte e a mim dá-me a ideia que ela sempre buscou por uma felicidade que se calhar nunca chegou a encontrar na totalidade, infelizmente. Eternamente incompreendida, Florbela Espanca transformava emoções em palavras. Ousava vestir calças, uma peça à data exclusiva do guarda-roupa masculino. Fumava, escrevia sobre desejo e liberdade e casou 3 vezes. Numa Vila Viçosa profundamente conservadora, a poetisa escolheu sempre viver à frente do seu tempo. Intensa e irreverente, percorremos o Circuito Florbeliano, uma rota que leva os curiosos a percorrer as páginas da vida de Florbela. Alguns dos pontos mais emblemáticos são o sítio onde nasceu, que foi destruído poucos meses depois dela nascer e depois é que veio então viver para esta casa. Também o túmulo no cemitério, onde repousam os seus restos mortais. Também as estátuas por Vila Viçosa e também é um percurso que permite aos nossos visitantes passearem um pouco por Vila Viçosa, que é uma vila muito bonita, com muita história e que tem muito para oferecer. Mas quem entra no universo de Florbela Espanca descobre também que a sua forma singular de encarar a vida tenha, talvez, começado em casa. Filha de uma história familiar pouco comum para a época, Florbela cresceu fora dos padrões do seu tempo. Florbela era filha de João Maria Espanca, no entanto o pai era casado com outra senhora chamada Mariana, que era infértil, que não conseguia ter filhos, e então essa senhora autorizou o marido, João Maria Espanca, a relacionar-se com outra senhora, Antónia da Conceição Lobo, e é desse relacionamento que nasce a Florbela e depois mais tarde também o seu irmão Apeles. Portanto, Florbela tem aqui uma história de nascimento bastante fora do comum, apesar de sempre ter tido contacto com os pais. É uma história que surpreende sempre as pessoas. Às vezes as pessoas também ficam surpreendidas por verem que Florbela deixou uma obra tão vasta, apesar de ter tido uma vida relativamente curta, mas ainda conseguiu deixar uma grande obra literária. Descobrir Portugal é também percorrer o país e esta tem sido a visão da Galp, que acaba de concluir a rede de carregamento elétrico ultra rápido nas 2 principais autoestradas nacionais. Os dados são relativos a 2025 e mostram a evolução do mercado. Cerca de 70% dos automóveis ligeiros de passageiros novos matriculados em Portugal eram elétricos ou híbridos. Os números divulgados pela ACAP, a Associação Automóvel de Portugal, reforçam a estratégia da Galp. Investiu mais de 6 milhões de euros e acaba de completar um corredor de carregamento elétrico ultra rápido nas principais autoestradas do país, a A1 e a A2. É um momento muito importante e, de facto, havia uma insuficiência para os utilizadores de viaturas elétricas e havia até uma sensação de insegurança que eu acredito que com estes 96 carregadores de alta potência, num investimento acima de 6 milhões de euros, 6,1 milhões de euros, permitem, nesta altura, assegurar
por um lado, a existência de carregadores em número, em potência, o que se traduz num período de carregamento bastante mais curto. Aquele que a marca considera ser o maior investimento de sempre da Galp em mobilidade elétrica dá origem a 8 hubs, pensados para reduzir tempos de paragem e melhorar a experiência para os utilizadores. Conseguimos ter uma infraestrutura muito potente, com a tecnologia mais recente, é fundamental para depois podermos, em cima disso, proporcionar uma experiência de cliente que permite, numa estação de serviço em transformação, a nossa rede de estações é uma rede de estações em transformação, completando este puzzle entre a infraestrutura, uma rede em transformação com vários serviços e uma plataforma tecnológica que nós nos apresentamos ao cliente para uma experiência que é única, no nosso entender. Um caminho que a Brisa também quer percorrer. O compromisso é ser uma empresa com zero emissões decorrentes da atividade direta até 2040 e pretende que os utilizadores das autoestradas da Brisa também façam o mesmo trajeto, com uma oferta de mobilidade elétrica o mais vasta e abrangente possível. Há 5 anos nós apostamos decididamente na instalação de postos de carregamento elétrico nas nossas autoestradas. Já são cerca de 260 tomadas de acesso, correspondentes a 140 postos, e portanto eu posso dizer tranquilamente que hoje viajar nas autoestradas da Brisa é perfeitamente possível do ponto de vista ecológico, sem qualquer ansiedade elétrica. A Galp acelera agora para um futuro que se quer cada vez mais sustentável. As nossas taxas de utilização destes equipamentos já estão no duplo dígito e, portanto, ultrapassam os 10%, e estamos a multiplicar o número de carregamentos em 30% e 40% ano atrás ano. Portanto, nesta altura, para ter uma ordem de grandeza, já atingimos 1 milhão de carregamentos este ano. Nós estamos a investir cerca de 15 milhões de euros por ano em infraestrutura de mobilidade elétrica e há uma continuidade que tem que ser assegurada. Portanto, é um projeto de continuidade. Dos campos portugueses para os mercados europeus, o Lidl tem vindo a dar um importante contributo para a exportação da agricultura nacional. Hoje estivemos a anunciar os valores de exportações de frutas e legumes de Portugal nos últimos 12 meses, através do Lidl Portugal, para os nossos colegas em outros países. Estamos a falar de um valor de cerca de 28 mil toneladas. É um trabalho que já fazemos há mais de 10 anos. O nosso produto mais relevante é a pera roxa, mas no último ano realmente os citrinos do Algarve ganharam uma relevância muito grande. Há mais de uma década que o Lidl assume o papel de embaixador da agricultura portuguesa, garantindo que as frutas e legumes disponíveis nas lojas em Portugal chegam diariamente a milhões de consumidores de vários países europeus. Ao longo da última década, estamos a falar de cerca de 780 milhões de euros que foram exportados produtos hortofrutícolas. Esta exportação tem gerado, de uma forma direta ou indireta, quase 7 mil postos de trabalho, que realmente são muito relevantes no contexto da agricultura nacional e que é um valor que nós queremos continuar a fazer crescer ao longo dos próximos anos. A Cacial é uma das 20 maiores cooperativas do país e dá escala à produção de citrinos no Algarve há mais de 6 décadas. Por aqui passam em média, por ano, cerca de 40 milhões de quilos de fruta. Uma instituição com forte peso no setor que encontrou na grande distribuição o passaporte certo para levar o sabor da produção nacional além fronteiras. A credibilidade da parceria leva a que nós saibamos quais são os nossos compromissos semana após semana. A garantia que nós temos em termos comerciais, nós não estamos preocupados em relação ao pagamento da mercadoria que pomos lá fora. Nós sabemos que vamos receber. E isso dá uma situação completamente diferente. Segundo um estudo de impacto realizado pela consultora independente Forvis Mazars, ao longo dos últimos 30 anos, o Lidl Portugal contribuiu com 44 mil milhões de euros para a criação de valor para o país, reforçando a pegada económica do retalhista alemão em território nacional. Agimos sempre debaixo do nosso umbrella de máxima qualidade ao melhor preço. Acreditamos que os parceiros nacionais, que os nossos produtos, também têm uma relação qualidade-preço única no contexto europeu. E também o tema do turismo é relevante para abrir portas aos produtos nacionais. Temos dezenas de milhões de turistas a virem a Portugal nos últimos anos, provam os nossos produtos, voltam de regresso à Alemanha, ou à França, ou ao Reino Unido
e querem continuar a consumir os nossos produtos. São oportunidades únicas para os nossos produtores no setor agroalimentar e nós estamos aqui para apoiá-los a terem acesso a esses mercados. Desbloquear o potencial da vida. Este é o propósito da farmacêutica italiana Recordati, que está a assinalar um século de história. As origens remontam a uma vila no norte de Itália. Numa farmácia localizada em Correggio, nasceu em 1926 a Recordati. O nome cresceu e afirmou-se como um grupo farmacêutico global presente em mais de 150 países. Entrou em Portugal através da farmacêutica portuguesa Jaba, uma aquisição que permitiu criar um portfólio de produto muito vasto. Cobrimos uma área de primary care, que é uma área em que estamos presentes quer na cardiologia, quer na urologia, quer na gastroenterologia, nos OTCs com uma linha muito completa, mas depois temos também uma área muito mais específica para doenças raras, com produtos órfãos, eu diria que são aqueles produtos salva-vida, e este complemento torna a companhia, a missão da companhia, do Unlocking the Full Potential of Life, para nós, claramente uma realização. No ano em que assinala um século de história, a Recordati celebra uma estratégia que considera vencedora. Assimilou os valores culturais de Portugal e da Jaba e adaptou-os à filosofia da multinacional. O que estamos este ano a fazer como mais um dos grandes desafios da empresa é tornar a marca Recordati uma marca global e fazer desaparecer de alguma forma as marcas locais, sem as esquecer, mantendo-as presentes no espírito dos colaboradores, mas o objetivo é claramente fazer esta transição e tornar a marca Recordati apenas uma marca global e só apenas a marca Recordati. Nós vamos comunicar praticamente só o centenário da Recordati, isto porque neste momento estamos num processo de renaming da empresa, mas é curioso, porque a Recordati adquiriu a Jaba Farmacêutica e a partir daí então apareceu a Jaba Recordati. A diferença entre a idade das duas empresas é apenas um ano, e de facto para o ano a Jaba faria também ela 100 anos. A Recordati prepara o futuro, pretende estar entre as 15 maiores farmacêuticas que operam em Portugal. Aposta na inovação, na investigação internacional e em projetos locais para, como refere o propósito da marca, desbloquear todo o potencial da vida. Nós praticamos o Better Together, ou seja, nós trabalhamos muito bem a equipa, o Never Settle, ou seja, nunca baixamos os braços, e o Always Deliver, que entregamos sempre aquilo que pretendemos, quer o valor para os nossos cidadãos, para os nossos doentes, mas também o valor aos nossos acionistas e aos nossos stakeholders. Portanto, e é aí que se materializa este Unlocking the Full Potential of Life. Ambos os dois. Este foi o mote do Festival do Clube da Criatividade de Portugal. No Beato Innovation District refletiu-se sobre a importância das duplas criativas e premiaram-se as grandes campanhas do ano. O Beato Innovation District acolheu a 28ª edição do Festival do Clube da Criatividade de Portugal, que este ano, sob o mote Ambos os Dois, celebrou o talento e a inovação, refletindo ainda sobre o papel das duplas criativas na construção de grandes ideias. Quando escolhemos este tema, Ambos os Dois, para nós era muito claro que o foco estava na componente humana e também na componente da interação entre humanos. Não ficarmos sozinhos no nosso estilo e, através do trabalho da dupla, abrir um bocadinho o nosso coração e dizermos o que pensamos e contrapor as nossas ideias às ideias de outros para dali sair uma solução. Esse era o foco do tema e o foco do festival. Num ecossistema marcado pela rápida transformação tecnológica, o regresso às raízes da criatividade foi uma perspectiva que saiu reforçada por quem passou pelo festival. In this transformative times, in the moment, every agency faces this high demand of speed. We end up sometimes losing the control. Therefore, there is a big risk to lead ourselves in the hands of all these superpowers that were brought by the age of AI. Mas o festival é também um momento de medir o pulsar do mercado e premiar as grandes campanhas do ano. Será que existe um chip que permita a um casal controlar-se mutuamente? Isto é um chip para implantar no parceiro e controlar-lhe os movimentos. O chip é fake, mas o comportamento é real. O chip não faz nada que um telefone não faça.
Entre os grandes vencedores da noite esteve a campanha Relationship, desenvolvida pela BBDO para a APAV, que arrecadou o Grande Prémio para o Bem e o Grande Prémio Jornalistas. O título da agência do ano foi entregue à Stream and Tough Guy. Nós somos uma agência relativamente pequena, não fazemos muitos projetos por ano, mas os que fazemos, queremos fazê-los bem com o tempo, é tentar fazer trabalhos que tenham impacto de facto e que tragam resultados para os clientes. Este é um dos sócios mais novos do Vitória Futebol Clube e porque é sócio do Vitória Futebol Clube, é também dono do Paço do Catarino. Uma abordagem criativa e comercial que se materializou também na campanha Donos do Catarino, que conquistou o Grande Prémio CCP deste ano. Tivemos uma ideia muito feliz e muito engraçada, que é a possibilidade de quem se tornar sócio e os sócios que já são sócios do Vitória Clube e os novos sócios de serem donos do passe da estrela do clube, que é o Catarino. O número de sócios aumentou significativamente. Há marcas que prestaram atenção a esta ação, foi falada no L'Equipe, por exemplo, a falarem de uma equipa da 5ª Divisão Portuguesa, portanto é algo que nos traz satisfação a nós e a eles. A par da consagração das grandes ideias, esta edição fica também marcada por ser a última que é conduzida pela atual direção do CCP. Acho que não podia ser mais contente e mais orgulhosa do trabalho que a nossa equipa fez durante estes 8 anos, esta grande evolução que foi passar do Clube dos Criativos para o Clube da Criatividade e como nós vemos cada vez mais anunciantes, cada vez mais funções diferentes, cada vez mais tipo de empresas sentem-se representadas, vêm a esta semana disponíveis para aprender, cada vez mais jovens encontram o ponto de partida das suas carreiras aqui. Eu acho que é provavelmente o maior feito que eu consegui cumprir na minha carreira como publicitário. A emissão fica por aqui, mas há muito mais para ver no nosso universo digital. A Beko Europe acaba de apresentar uma nova tecnologia e Portugal é um dos poucos países a conhecer esta inovação. O tema está em destaque no site do Imagens de Marca, onde pode também ficar a par dos projetos de verão do continente para este ano. Nós regressamos à antena da SIC Notícias no próximo domingo. Até lá, desejo-lhe uma ótima semana. Este programa é patrocinado por Brands Community, patrocinador principal. Nissan e Visit Portugal.